além disso, né, acho que eu tenho uma outra inspiração romântica, que é a ideia de cruzamento de fronteiras disciplinares, né? Parece que ele não, sem levar isso em conta, ele vai muito longe, né? A gente pode lembrar que ele fez o doutorado em literatura, né? Antes de ser analista, e eu acho que isso fez muita diferença na trajetória dele, né? Então, eu queria começar conversando com vocês, expondo o que eu acho, né, que é uma tese forte, né, uma tese forte no pensamento do Boas, que é a ideia de que alguma coisa no sujeito, no indivíduo, no sujeito, que não é uma falta constitutiva, né, que também não é uma cisão que se dá a partir de uma entrada na linguagem, em que o sujeito passa a ser dividido, mas que tem alguma coisa que vem, que é o que ele chama de cerne do self, ou núcleo do self, né? E o Boas, ele tenta dar conta dessa ideia, dizendo que se trata de uma dimensão estética, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que no surgimento, né, desses seres falantes no surgimento do sujeito, alguma coisa que vem dele, em termos de elaboração formal, conjuga com o mundo, conjuga com os objetos, conjuga com as coisas, conjuga com as pessoas, né? E nessa relação processual com as coisas e com as pessoas, as matrizes da experiência onde isso se dá vão impregnando e vão constituindo um núcleo gerador de experiência. Então vocês percebem assim que tem alguma coisa que vem desse sujeito, que é uma singularidade, né? O Boas, para tentar explicar isso, ele vai dizer assim, olha, todo mundo tem uma impressão digital única, singular. Talvez seja um pouco isso, né? Uma dimensão psíquica, né? Então ele vai tentar dar conta desse processo. Eu acho que isso é uma tese muito forte, porque faz com que ele vá constituir a ideia de um idioma humano, né? Então essas formas do que vem e do que se conjuga em relação com as coisas, com as pessoas, uma gramática se constitui, né? Uma gramática, a gente pensa, por exemplo, uma série de formas que vão se constituindo, que vão se relacionando. Uma gramática se constitui e dá sentido para a ideia de um ser e de um relacionar-se, né? Então é sempre essa disposição entre um ser que se constitui, né, ao longo das relações, e de uma forma de se relacionar também, né? Isso para mim só pode ser alguma coisa assim muito revolucionária se a gente pensar que a gente está muito às voltas com algumas teses, como a falta constitutiva, né, a cisão na entrada da linguagem. Mas eu não quero falar dessa tradição, não. Eu quero focar com vocês no que seria então essa ideia de um idioma, né? E o Boas vai falar o seguinte, eu vou citar ele aqui. Ele, numa entrevista, ele diz assim: temos dentro de nós o senso de um núcleo que dá origem à nossa estética particular de ser. Temos uma noção de agência do self, de algo que é irredutível e que nos determina, né? O Boas, como um bom romântico, que eu acho que ele não tenta explicar esse mistério. Ele aceita como um mistério, né? Como alguma coisa que se constitui, né? Uma outra frase que ele diz também, que parece ser muito importante para isso que eu estou tentando dizer para vocês, que é a ideia de que o idioma que dá forma a qualquer caráter humano não é um conteúdo latente de significado, mas uma estética na personalidade, procurando não imprimir o significado inconsciente, mas descobrir objetos que se conjugam em uma experiência carregada de significado.
levando a sério essa ideia da gramática, né, da gramática do ser e do relacionar-se, o Boas está muito preocupado com essa sintaxe, né, como é que as coisas se organizam, né, e para a experiência constitutiva do sujeito, os objetos são fundamentais nessa experiência de organização de um self, de constituição de um self, né. O idioma, ele se constitui, né, a partir desses encontros, né, que se dão desde um processo de nascimento, né, mas para longo de toda a vida, né. Então é uma determinação permanente, é uma forma que está sempre em formação, né. Tem uma outra frase também que eu quero citar, que ele diz: antes da língua, antes de compartilhar a imagem governada por palavras, todos nós estamos em comunhão com a energia indistinta das formas que moldam nosso mundo. Não vemos o que isto é, e é por isso que escrevi que a mãe é percebida como um processo de transformação, como um objeto transformacional. Ela é a forma por trás das formas das coisas, né? Então a mãe, enquanto esse primeiro objeto que está ali cuidando do bebê, né, o tato, o cheiro, os sons, né, tudo isso são formas em processos de formação que vão conjugar e vão constituir esse sujeito também no seu processo de formação, né? Por isso que a mãe é um objeto transformacional, né? Agora, uma frase que eu deixei passar aqui, que tá para a gente entrar na dimensão dos objetos, mas é uma epígrafe que eu coloquei no prefácio que eu escrevi, em que o Boas diz o seguinte: o amor por nossos objetos, às vezes algo embaraçoso, é uma paixão que realiza uma comunhão. Aqui a gente entra também num ponto forte dessa ideia, né, de um processo de formação e de informação do self, que o sujeito, de certo modo, ele vai, nessa sintaxe dos objetos que ele vai escolhendo e vai compondo a sua constituição, existe um pathos, existe uma busca, uma procura, né? E ele dá o exemplo do Herman Melville, né, que quando o caçador de baleias, né, que vai atrás daquela baleia assim, de uma forma insana, né, tentando articular esse self que não se articula de outro modo, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme que se chama O Professor Polvo, que é a Liana que está aqui, que inclusive me indicou. É fantástico, assim, porque é na paixão, na busca pelo polvo, é que aquele sujeito vai desdobrando um self que, se não desdobrar, ele adoece de uma espécie de achatamento da experiência, né? É muito isso que chega, né, às vezes no consultório, uma pessoa que estatisticamente a vida dela tá ótima, só não tem sentido, né? Só não tem gosto, só não tem prazer, só não tem paixão, né? Então, eu acho que a gente está diante de um autor que tá chamando a nossa atenção para coisas assim muito fundamentais, né? Por isso que às vezes eu acho que a Mineris exagera, mas ela, nem tanto. Acho que ela também nesse pathos, nessa busca dela, ela encontrou esse lugar, né? Possível, né? E bom, agora para falar um pouquinho, né, sobre essa teoria, sobre isso que o Boas traz para a gente, eu queria falar sobre 3 coisas. A primeira é a ideia de um inconsciente perceptivo, né? Assim, na tradição psicanalítica é muito marcado, é muito forte a ideia de que o nosso inconsciente ele se constitui a partir de núcleos recalcados, né? Núcleos
E o Bolas, ele não é que ele não considere essa parte, não releva essa parte que é importante na psicanálise, né, o recalcado, o inconsciente, mas ele está atento também para aquilo que é inconsciente, mas que é criativo, né? O que é inconsciente e que é criativo no sujeito são essas matrizes de experiências que vão poder articular o self, né? Todo mundo constitui essas matrizes de experiência, né? E às vezes vai ser algum encontro aleatório, né, que vai permitir com que a gente desdobre alguma coisa em nós, né? Então a gente acha que cada um aqui tem várias experiências. Às vezes a experiência de um cheiro, né, a experiência de uma música, ou a experiência de uma imagem, de uma sensação, né? A literatura e o cinema têm 1 milhão de exemplos para dar para a gente, e que às vezes a vida vai fazer sentido a partir de uma sensação, de um sentido que se constituiu, né, no sujeito, porque o self se desdobrou a partir de uma experiência sensível, né? Então o inconsciente perceptivo, ele está aberto e à procura desses objetos capazes de despertar essa ressonância no self, essa ressonância interna, né? E aqui tem uma frase importante, né, que é da Sarah Nettleton, nesse livro que foi publicado pela editora Escuta, né, a Sarah Nettleton, na Metapsicologia de Christopher Bolas, né, em que ela diz que, fazendo uma bela síntese, né, um objeto será evocativo se tiver ressonância inconsciente para este indivíduo, né? Esses são os objetos evocativos, né? E esse livro que está sendo publicado, né, pela editora nossa, ele é maravilhoso, porque é o Bolas nos dizendo dos objetos evocativos dele, né? Quando ele passeia pela cidade, tem uma relação com a arquitetura, né? E às vezes isso nos faz pensar, né? Mas o que isso tem a ver, né, com a experiência, com a ideia de que o nosso mundo se organiza a partir dessas matrizes de experiência? Porque aí tem mais essa tese forte que eu falei no início, que é a ideia de que o nosso self tem um núcleo que se organiza enquanto uma estética da personalidade. A estética que o Bolas está se referindo não é a estética enquanto teoria do belo, né, na arte, nas artes, né? É a estética que é a ideia de que algo se constitui pela via dos sentidos mesmo, né? E então o inconsciente perceptivo, ele é essa abertura, né, que conjuga e que constitui essa gramática de ser e de se relacionar, né? Um outro ponto também, inclusive se a Mineres quiser dar uma palavrinha a respeito, é a ideia de que os objetos evocativos não são objetos internos da fantasia, né, em que a gente projeta um determinado objeto. Por exemplo, a gente escuta alguma coisa e você diz, isso é o seu pai, né? Ou isso é a sua mãe. Não, e aí a gente vai chegar nesse ponto, né? Os objetos que o Bolas está tratando são objetos, inclusive, do mundo inanimado, né? São objetos que nos despertam alguma coisa, né? Imagens, coisas, né? E sons, né? Cheiros. Isso é muito importante, assim, a gente pensar, porque se a nossa relação com objetos inanimados nos anima, esses objetos também se animam, né? E aí a gente abre uma portinha, assim, que eu não vou entrar, porque, né, a gente não seria o caso aqui, mas a gente abre a porta de um animismo, né? Não é mais ou menos isso que o Krenak conta pra gente? Porque o rio faz sentido pra gente, ele faz sentido. Não é que ele representa alguma coisa que já está em mim e que eu deposito nele e ele faz um sentido previamente estabelecido. Não, as coisas fazem sentido, né? A natureza faz sentido para esse povo, né? Bom,
Então, vocês percebem que a gente está diante de uma psicanálise que conversa com uma tradição antropológica, né? Conversa com o campo das artes, da literatura, né? E uma coisa que eu acho muito importante também, que o Bolas faz questão de ressaltar, é que quando ele fala de objetos, ele não está falando exclusivamente ou especificamente da ideia de uma projeção, né? Não é que a gente projeta as nossas partes do nosso self nos objetos, né? O mais importante é que esses objetos, eles têm qualidades intrínsecas, né? Eles importam para a gente não enquanto eles acolhem como um continente vazio aquilo que a gente lança neles, né? Eles importam para a gente porque aquela integridade estrutural, fenomênica, faz com que o meu self possa ser além daquilo que ele é. No momento em que um jogo formal, um jogo de formas, faz um processo de interformação, né? O Bolas tem um texto importante que se chama Personagem e Interformalidade, né? Por exemplo, quando a gente conversa com alguém, a gente encontra alguém, a gente é afetado por esse encontro a ponto da gente não ser mais aquilo que a gente era a partir desse encontro. O que aconteceu? O self se desdobrou de uma forma em que sem esse encontro ele não se desdobraria, né? Então, por exemplo, quando a Mineres me convidou, eu vim de Brasília para cá, eu cheguei em uma pessoa, mas assim, a partir desse nosso encontro aqui, né, dessa nossa conversa que a gente estabelece, eu volto diferente, porque esse objeto, ele evoca alguma coisa em mim, né, que tem a ver com esse encontro, com essa sala, com esses livros, né? Tem a ver com essa edição, né? O fato dela ser essa coisa linda, né? Assim, que a gente gosta de tocar, tudo isso transforma o sujeito, né? Então, assim, eu não sei se isso ficou muito claro para vocês, mas eu acho que vale a pena, inclusive, se vocês quiserem continuar essa conversa, mas eu acho que ela é absolutamente fundamental para a gente compreender o que o Bolas está trazendo, né? Que a relação é um jogo de formas que proporciona o desdobrar-se do self, né? Ele é processual, isso não tem... É quase como se não tivesse início nem fim, né? É alguma coisa que está sempre num fluxo, né? E o Bolas vai dizer também uma coisa que eu acho que é uma postura muito assim, muito interessante, assim, da parte dele, quando ele diz assim, mas o que é essa estética, o que é isso dos sentidos? Ele vai dizer que isso é o reino misterioso da sensibilidade humana, né? Então, eu acho que a sustentação desse mistério é importante também, para a gente compreender essas teses que são muito fortes. Mas, bom, no prefácio que eu escrevi, eu tentei trazer para essa conversa dos objetos evocativos algumas chaves de leitura, né? A primeira delas, que é muito importante porque é uma forma como o Bolas resgata a tradição psicanalítica e faz com que ela possa frutificar a partir desse campo que ele está abrindo, que é a ideia de associação livre, né? Porque isso, ele fica tão surpreso com as possibilidades que o par freudiano inaugura, né? A relação entre uma associação livre e uma escuta flutuante, né? Nos termos freudianos, né? Ele fica tão maravilhado com isso porque ele percebe que ali se desenlaça, né? Um pensamento inconsciente, né? Isso é uma chave muito importante para ele, né? Um outro tema que me chamou a atenção, que eu achei uma outra chave de leitura, né? É essa do inconsciente perceptivo, que a gente conversou um pouquinho. Mas também, a que mais, pelo menos assim, pessoalmente, a que mais me encanta, né? É a ideia do que ele chama do momento estético, né? Que são esses encontros aleatórios em que a integridade dos objetos promovem uma transformação, né, do próprio self. Tem uma cena que
Eu sempre trago essa cena, né, que é o saco plástico em beleza americana, né, que fica lá e aquela vida, ela é tão achatada, né, ela é tão mesquinha, ela é tão violenta em certos aspectos, né, daquela comunidade ali, na periferia, nos Estados Unidos, e que talvez aquilo tenha salvado a vida daquele sujeito, porque aquilo devolve um sentido para a existência daquele personagem, né? Isso eu acho muito importante, porque essa é a ideia de integração, né? E uma outra coisa que eu queria falar com vocês, isso não é nem uma expressão do Bolas, mas é alguma coisa que me veio à cabeça, que é a ideia de uma conjunção disjuntiva. Tá? Isso não é glossário de manual de mecânica, né? Conjunção disjuntiva é a ideia de que alguma coisa integrada possa se separar e ainda assim entrar em relação produtiva, né? O Bolas vai dizer que isso é uma relação amorosa madura, né? Quando a gente entra numa relação de identificação perceptiva com um objeto em que a gente é capaz de preservar a integridade desse objeto, né? A gente pode se relacionar com esse objeto, né? Conjugar com ele, mas preservando a separação em relação a esse objeto, né? Isso é muito importante, né? Porque isso é muito saudável, né? Sem pensar em termos assim de uma biopolítica, né? Do que a gente deveria fazer para ficar bem. É uma liberdade, porque a forma de se relacionar com alguém preservando, ou com algum objeto, preservando a integridade desse objeto, é uma capacidade mental difícil de se conquistar, né? E é a possibilidade de uma relação amorosa, né? O Bolas fala isso de uma forma muito sutil, e isso me chama muita atenção também, né? Mas bom, eu trouxe aqui para vocês algumas das chaves de leitura que eu acabei escrevendo aqui sobre elas no prefácio, né? Queria dizer também que, pelo menos enquanto analista, né, a minha relação com o Bolas me permitiu exercer o que eu chamo assim de uma escuta poética, né? Porque se a gente está lidando com idiomas, com gramáticas do ser e do relacionar-se, né? A gente só pode escutá-los poeticamente, ou escutá-los poeticamente seria uma grande vantagem, né? Porque é uma forma de preservar essa estética que nos chega, né? Respeitando a sua a sua integridade, né? Então, eu vou terminar com uma frase aqui do prefácio, em que eu tentei fazer uma síntese que é assim: o mundo dos objetos evocativos é uma rica amostra de um pensamento que continua abrindo caminhos e assim permitindo à prática clínica e para além dela tanto o acolhimento quanto o reconhecimento de uma existência esteticamente qualificada. O seu projeto psicanalítico confere dignidade ontológica à processualidade dos encontros, sua dimensão sensível, experiência estética, assim como é uma abertura, tal abertura é uma grande aposta na experiência que não se deixa achatar por conteúdos representacionais empobrecidos. E isso, vale ressaltar, não é pouco. Então, esse é um convite que eu faço, né, para que vocês leiam esse livro e colecionem, né, os seus objetos, seja escrevendo ou mesmo fisicamente, né? E isso não precisa ser nem justificado, nem explicado, porque ele só vai fazer sentido para cada self singular, né? Mas é isso. Bom,
para hoje. A gente pode conversar, né? Alguma coisa? Eu quero falar dos meus objetos. Eu acho que o Bolas tem uma abertura para a cultura ímpar, né? Tem assim, os objetos culturais, dá uma vontade de fazer uma antropologia da pessoa e depois a gente é obrigado a voltar atrás, porque uma antropologia da pessoa não é a coleção de objetos, mas é a forma como você usa os objetos. Isso dá toda a diferença. Podemos ser da mesma geração, escutar as mesmas músicas, mas o uso que fazemos da música, dos filmes, dos livros, são muito diferentes para cada um de nós. Então, eu acho isso de uma sofisticação para valorizar a singularidade. Os meus objetos culturais, eu tenho uma coisa que no prefácio, eu senti falta no prefácio do João Paulo, que é o tipo de emoção que se dá quando você encontra um objeto evocativo e você desdobra o self. É um tipo de emoção absolutamente singular que ele chama de jouissance, que ele pega do Lacan. Mas realmente, né, você quando tem um desdobramento de self, encontra um objeto evocativo, você tem esse tipo de emoção. Muito singular também. Não tem outro tipo. Você não encontra essa emoção em outros tipos de experiência, né? Bem, eu fiz um trajeto intelectual e os meus objetos culturais foram grandes teóricos. Quando eu encontrei, eu era socióloga, na outra encarnação eu era socióloga. Aí encontrei o Jung, eu fiquei com Jung mania durante 15 anos, me apaixonei pelo Jung, ninguém me tirava daquilo, era uma coisa que realmente eu não conseguia parar, né, de ver a importância dele. Ele transformou completamente o meu psiquismo. Outro autor que me transformou muito foi Gilbert Simondon, que eu encontro muita presença. Eu acho que o Bolas nunca leu Simondon, mas o Simondon é um teórico hoje que trabalha a informação e as formas. Nesse ponto há uma possibilidade de fazer uma ponte entre o Simondon e o Bolas, porque a questão da forma hoje é a questão que nos permitirá sair finalmente do aristotelismo e das formas eternas. E o Bolas faz isso, né? Quer dizer, cada encontro é uma grande possibilidade de transformação, porque é a forma que muda. Então esse embate das formas eu acho maravilhoso no Bolas, mas isso está muito presente no Simondon. Eu também me apaixonei pelo Simondon assim, de forma assim, um arrastão. E quando eu encontrei o Bolas, outro arrastão. Então eu tive muitas paixões pelos teóricos. Desculpa, né? Mas as pessoas têm isso, né? Encontra um autor e fica desdobrando o self loucamente através daquele autor. Então é isso que eu queria chamar a atenção, dessa emoção particular que se dá no desdobramento do self e que ele chama de jouissance. Cada vez que há um desdobramento, a gente pode se localizar por aí, né? Através dos encontros que vocês tiveram e que vocês sentiram essa transformação, que também eu penso que é um elemento muito romântico, porque os românticos, eles tinham na expansão do ser o seu movimento chave, né? Quer dizer, expandir o ser até o infinito era a grande chave romântica. E eu não penso que o Bolas tenha lido os românticos, mas ele tem uma sensibilidade romântica que muito me agrada, porque eu não tenho simpatia pelo iluminismo. Para mim é uma camisa de força. E o romantismo não, eu fico à vontade com ele. A sensibilidade romântica, né, que nunca morre, porque ela se refaz. Mas era isso que eu queria falar, desculpe ter estendido. Mas é apaixonamento agudo. Agora, sei lá que a gente faz, umas perguntas, né? O autor, o João.
com certeza. Bom, quando eu estava ouvindo... Eu vou falar primeiro para o João e depois com a Mineres. Quando eu estava ouvindo o João falando... Bom, eu vou usar o fato do João ser tão próximo da questão da estética, né, com o Bolas. Tem uma expressão do Bolas que eu adoro e que eu adoraria te ouvir um pouco, se você tiver vontade, que é a expressão que ele usa, inteligência estética. E que, para mim, é uma das coisas geniais, porque inteligência desvinculada da questão cognitiva, e essa ideia de uma... Para mim, evoca a ideia de uma sabedoria da articulação no encontro com os objetos, no encontro estético, no momento estético. Adoraria se você tiver pensado coisas na linha de desdobrar a questão da inteligência estética, né? Essa era uma questão. Agora, com a Mineres, fiquei com muita vontade de te ouvindo, te perguntar se a ideia do bom encontro do Spinoza, aquela ideia de que a experiência de aumento de potência num bom encontro, se você articula isso com a jouissance. Tipo, te ouvindo, me veio Spinoza direto com a questão do aumento de potência quando a gente tem uma experiência de bom encontro. De repente eu falei, nossa, o Bolas é uma reedição do Spinoza, gente. Nunca tinha pensado nisso, pensei te ouvindo agora. Então me deu vontade pelo menos de compartilhar essa associação. Obrigada. Eu acho que ele é muito spinozano, mas ele não leu Spinoza. Não tem importância, não tem nada a ver. É o espírito, o campo afetivo que é comum, né? Porque o Spinoza também vai muito para o movimento romântico, né? E eu acho que o Bolas, nossa, lembra muito Spinoza. Eu, quando estudo Bolas, eu não largo do Spinoza. São os bons encontros e os maus encontros. E os bons encontros dele, o Bolas privilegia muito os bons encontros, né? Porque é o que dá jouissance. E a ideia do Spinoza é que a gente seguir pelo afeto, né? Que é o que você acabou de falar. E é o que ele fala. É o que ele fala que você acabou de representar. Eu penso que tem um parentesco muito grande, mas a gente não pode fazer isso se o autor não faz, né? Mas pode desconfiar, farejar, né? Pode escrever para ele perguntar, né? Pode também escrever para ele perguntar e vamos ver se ele se responde, né? Mas eu penso que tem... Eu sempre... É forte para mim Spinoza quando eu... Obrigado, Lia, pela questão. Eu acho super importante, assim, né, acho que é um tema, assim, pra gente conversar, né? Assim, o que eu poderia te dizer, a partir do que eu vinha pensando, né, sobre sobre a ideia do idioma, né, do inconsciente perceptivo, receptivo, né, é que o Bolas, em algum momento, que eu já não sei aonde, tá, ele fala que a nossa relação com o objeto, ela tem ressonâncias, assim, em vários níveis, né? Mas, assim, em termos psicanalíticos, a gente poderia pensar em consciente, pré-consciente e consciente, né? Às vezes a gente está conscientemente se relacionando com alguma coisa, mas a gente vai se dar conta da ressonância inconsciente disso, talvez no sonho, por exemplo, que a gente vai elaborar e vai produzir a partir dessa experiência estética, né? Sensível com alguma coisa, né? E eu acho que quando a gente pensa em inteligência estética, eu acho que ele está muito mais tocado pela ideia de uma produção, de uma criatividade inconsciente, né? Em que essa inteligência se desdobra buscando caminhos, né? E faz sentido que a gente tenha uma clínica onde, né, as pessoas às vezes estão adoecidas porque está com o self achatado, né? De uma experiência empobrecida, né? E eu acho que sim, assim, poder resgatar essa inteligência das formas, né? É muito importante, né? E eu acho que é essa dimensão inconsciente, que talvez a questão dos sonhos, para ele, tenha muito essa importância, né? Da gente capturar onde é que alguma dimensão sensível, né?
se desdobrou na dimensão inconsciente, né? E eu acho que é um pouco por aí, sabe, que eu pensaria, assim, né? Que vai talvez um só depois, né? A gente percebe assim, nossa, por que eu fui tanto, por que isso me, né? Porque a gente tem as razões práticas, né? Que a gente justifica alguma busca, alguma procura, né? Mas eu acho que a inteligência estética, ela tem consequências, assim, né? Amplas, né? Em termos de psiquismo, assim. Mas muito interessante, né? A gente pensar. Agora, sobre essa questão do que a Mineris falou, a Juiz Sans, né? Do gozo, tem eu acho que aquele livro, né? Que é fundamental, e é o primeiro livro dele, assim, eu acho que não sei se é muito comum, né? Os grandes autores escreverem os livros fundamentais como sendo os primeiros, né? Já de partida, assim. Eu acho que o objeto transformacional é um grande achado. Em algum momento ele diz assim que a experiência do encontro estético com o objeto é quase como se a gente fosse sombreado, não em termos de melancolia, mas como se a gente fosse, por isso que o livro dele se chama A Sombra do Objeto, né? Mas assim, a gente fosse tocado por essa mão do destino, né? A mão do destino, é como se, sabe aquela expressão que a gente escuta e que a gente usa às vezes? Eu vivi para estar aqui nesse momento, ou para fazer esse tipo de experiência, né? Talvez um tipo de é uma forma também de traduzir esse encontro com os objetos evocativos, né? Eu gosto muito do Bolas porque ele faz a crítica da teocracia da consciência. E isso dá um sabor muito diferente para esse psicanalista. Porque o que interessa para ele é uma teoria da mente ultra trabalhada, que são as gêneras, através das quais você pode pensar. Então, pensar é pensar através da livre associação, mas pensar, o pensamento que ele se refere, que ele dá dignidade, é o inconsciente. E demorou muito para a gente chegar aí, né? Porque tinha toda uma valorização da consciência que ele não faz. Ele faz a valorização do inconsciente e do trabalhar uma mente cada vez mais sofisticada através do que ele chama de inconsciente receptivo. Não sei se foi falha sua ou de tradução, o que ele chama de inconsciente receptivo. Toda e qualquer experiência, ela é internalizada numa linha de pensamento. E por isso que é possível usar várias teorias da psicanálise e não ser um samba de uma nota só. Ele dá uma compreensão para isso que eu acho, assim, vale ouro. Porque o perspectivismo, na compreensão dele, é possível você trabalhar várias linhas de pensamento enquanto você faz a escuta. Do Lacan, do Winnicott, do Bolas, do Freud, né? Ele não faz a ideia de uma construção e de uma escuta única, de uma escola única. E eu penso sinceramente que este é o momento, século XXI, né? Ele demorou para entrar, eu penso não só no Brasil, mas em outros países, porque ele tem uma versão da psicanálise que não é a idolatria dos totens. E isso daí ele falou na palestra que ele deu no CEP. Parem de fazer orações para o Lacan, parem de fazer orações para o Donald Winnicott e vamos pluralizar o mundo, né? Então eu penso que isso daí também é muito contemporâneo, porque a gente não a especialização é a maldição iluminista, né? O Schiller falava isso. Quem você é? Eu sou meu ofício, eu sou a minha profissão. Quer dizer, que miserável ser que você é, né? Porque não tem uma expansão da mente para além da profissão. E a profissão é especializada. Então, a gente
sei lá, penso que está sofrendo muito com a medicina e com todas as práticas ditas científicas, porque são muito reducionistas. E acho que a psicanálise ela tem uma porta de abertura com o Bolas muito interessante nisso. Acho que ele é o autor do século XXI mesmo, né? Que pode dar uma abertura para questões quase sufocantes na psicanálise. Mesmo porque ele briga, até agora, contra a guerra nas escolas, contra a formação do samba numa nota só, né? Enfim, eu acho que ele é meu parça. 81, 82, 81. E está se queixando muito de perda de ter lapsos de memória, mas falta de vitamina B12. É a vista, uma vez só. Normalmente, quando você publica vários livros do mesmo autor, a primeira pergunta que você faz é: por onde eu começo? Qual tem uma sequência, né? E você que fez a coordenação dessa exposição, você fixou essa ordem, né? Para que as pessoas se aproximem de uma forma gradativa, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância desse livro, desse trio que a gente já fez, e do próximo que virá. Está convidado. O próximo do Bolas? Olha, eu penso assim, que o Bolas é um autor seminal. Ele pôs, quando ele abre A Sombra do Objeto, está tudo lá. Porque tem autor que vai mudando, vai se transformando, né? Ele se transforma também, é óbvio, mas ele é um autor seminal. As pérolas da Sombra do Objeto, elas estão presentes em qualquer outro livro, né? Então eu penso que é o livro central para ser lido. Eu penso que o momento freudiano, ele é muito central para compreender a metapsicologia do Bolas. E principalmente essa questão que realmente não tem outra na psicanálise de nenhum outro autor, pelo menos que eu conheça, que é o perspectivismo tratado da forma como ele trata. Porque você pode ser perspectivista na consciência. E é muito confundido o perspectivismo com o ecletismo. Não tem nada a ver com o ecletismo, porque ele tem esse trabalho de uma teoria da mente muito sofisticada. Então, quando você lê um autor, você internaliza uma linha de pensamento desse autor, que quando você atende, está lá. Você lê outro autor, você internaliza outra linha de pensamento. Então, essa solução que ele dá para o pluralismo e para o perspectivismo, para mim, vale ouro. Sem esse texto, que é teoria, eu acho que dificilmente alguém poderia ter uma aproximação com Bolas diferente dos outros autores. É esse texto que produz essa diferença. Convido vocês a lerem. Eu acho que é o principal livro dele de metapsicologia. Depois, claro, da Sombra do Objeto. E esse texto dos objetos evocativos, ele é herdeiro do objeto transformacional no seguinte sentido. Vou fazer uma parte aí com o João. O objeto transformacional não é a mãe. Ele fala isso muitas vezes. Porque senão nós ficaríamos carregando essa mãe, que a gente tem que, aliás, matar, assassinar. Isso ele fala no objeto, no quarto objeto. O quarto objeto que está nesse livro e que estende do Édipo para a família. Ele está no anterior. Assassinar, obviamente, simbolicamente, né? De preferência, que está muito na moda fazer o contrário. Mas esse texto dele... perdi. Sim, o objeto transformacional não é a mãe. Algo antecede a mãe pessoal que aparece num desenvolvimento muito posterior do bebê. O que aparece como objeto transformacional
é a processualidade impessoal. O bebê começa a se transformar, ele não sabe de onde vem. A mãe está lá, mas é um pouco a mãe ambiente do Donald Winnicott. Eu penso que com mais ênfase na ideia de processualidade, relação e transformação. Então o bebê está lá se transformando com um objeto transformacional que não é o objeto mãe. Vai se tornar. Uma hora o bebê vai conseguir diferenciar a mãe. Essa ideia de processualidade, relação e transformação, que eu penso que dá bem próximo da virada vegetal, ele permite que todos os outros objetos venham carregados de processualidade. Sem a ideia de processualidade não tem bolas, né? Então eu penso que os outros objetos são herdeiros da ideia de processualidade e por isso eles convocam o desdobramento do self. Porque está lá na base, né, antes da linguagem, antes da cognição, a processualidade. Todos os nossos atos criativos vêm deste período de processualidade. Isso que é a criação no Bolas, a criatividade dele. Então é do inconsciente que vem, porque você não lembra da processualidade, você viveu a processualidade. Mas você tem ela intensa, ou mais ou menos intensa, e produz os objetos culturais a partir dessa processualidade. Todos os outros objetos, eu acho que são herdeiros desse objeto transformacional, disso que ele chama o sagrado. O sagrado antecede a mãe. Matadouro para mim, né? O sagrado antecede a mãe, porque é a vida. Porque é a vida, né? Nessa sua processualidade intensa, transformação, relação. Então, eu penso que esse livro dos objetos educativos realmente é muito especial, porque ele traz o objeto transformacional, mas para você viver do berço ao túmulo. Ele fala isso numa entrevista, eu gosto muito dessa expressão. Você desdobra o seu self do berço ao túmulo, ou não, né? E aí você fica, vamos dizer assim, com uma experiência muito empobrecida, como disse o João Paulo. Agora, quem pega esse barco, sinceramente, é a aposta da existência. Não quero ter dinheiro, não quero ter poder, eu quero ficar desdobrando o meu self, que é uma delícia, né? Mas precisa ter essa experiência para poder registrar em si mesmo, né? Então eu penso que é por aí, nos pets, né? Eu sou mãe especista, eu sou mãe não especista, tenho 3 gatos. E eles me ensinaram muito, 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 né? Do que é a vida, de como que é o ritmo deles. Eles são objetos evocativos para mim. Enfim, eu acho que pode ser, todos os objetos. O objeto evocativo é aquele que te convoca. Então, pode ser um bicho, pode ser um autor, pode ser um filme, pode ser, né? Ele tem uma expressão que eu adoro. No momento em que você encontra um objeto educativo, parece que ele te escolheu, não foi você que escolheu. Então você é tomada pela embriaguez da jouissance, porque você é escolhido por alguma coisa. Eu penso que aquela baleia do Melville está muito presente no objeto transformacional. Porque quando há um desdobramento do self, ninguém impede. É impiedoso, é implacável, é cruel. Ele fala isso na sombra do objeto. Porque o self, para se desdobrar, ele quer conhecer um novo mundo. Quem é que segura? Ninguém segura. Se desfaz casamento, se desfaz profissão, porque você viu não sei o quê e foi atrás de não sei o quê. Acho ótimo também essa ideia, né, dessa implacabilidade, dessa crueldade que as pessoas às vezes são obrigadas a abandonar, assim, a sua vida, são obrigadas a abandonar a sua acomodação. Por quê? Porque eu vi não sei o quê que me escolheu, peraí que eu vou embora, né? Então é uma coisa, eu acho que é uma vida de risco, da experiência, né? Então, bom, Tem aquele ponto da